Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar em uma realidade espiritual que é a seguinte: Deus exige dos líderes a fim de que eles possam ser obedecidos. Há muitas passagens da Bíblia que falam sobre isto. Deus exige dos líderes uma vida reta, exemplar. Eles precisam estar aptos a aconselharem, exortarem, orientarem, profetizarem. Líderes precisam estar com a vida limpa e exemplar na presença de Deus para que possam orientar o povo e dar direções que possam ser seguidas, obedecidas. Em Deuteronômio, no capítulo 17, o Senhor estabelece aqui uma orientação. Isso é como que um estatuto, uma orientação. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, por exemplo, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, Deus escolheria um local, estabeleceria um tribunal de recurso. Interessante. E ele diz: virás então aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Deus já previa o levantamento de juízes. E inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante a tudo o que te ensinarem. Bem, a orientação está na Bíblia. A lei é para ser lida, entendida, guardada no coração. Os pais têm que ensinar aos filhos a lei. Existe um extrato da lei, uma cópia. As pessoas precisavam ouvir a leitura da lei periodicamente quando se reuniam em assembleia. Os pais tinham que ensinar para os filhos a lei. Depois de tudo isto, a lei precisava ser conhecida por todo israelita. Além disto, haveria a instituição de liderança. Então, grupos de 50, de 100, de 1000, cada grupo teria o seu líder, até uma tribo inteira que também teria o seu líder. E o povo inteiro teria um tribunal de recursos naquele local escolhido pelo Senhor, onde estariam os sacerdotes, levitas e sumo sacerdote. E assim, aquilo funcionaria como um tribunal de recurso. Os anciãos da cidade julgariam as causas civis. O levita e o sacerdote que houvesse na redondeza orientaria na parte espiritual. Cada situação teria solução ali. Caso houvesse descontentamento, eles levariam à liderança maior, que teria que tomar alguma medida. Se houvesse ainda descontentamento, se levaria ao tribunal mais alto de recurso, que seria a presença do sumo sacerdote ou quem ele designasse. E em alguns casos, Deus levantaria um juiz, como levantou, por exemplo, o profeta Samuel e Jefité, Gideão, Débora, juízes que trariam a palavra de Deus como orientação para as pessoas seguirem. Para que a palavra pudesse ser seguida, os líderes tinham
que andar com a vida reta e limpa. Um exemplo disso é o sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli não tinha exemplo para dar, não cuidava bem dos filhos e ele perdia o moral, a credibilidade para falar em nome do Senhor. E o resultado daquilo foi que o país todo esmoreceu na lei e foi lançado numa situação de pecado nunca vista antes. Aí a gente conhece aquela história toda de Samuel, a crise que se abateu sobre o país até que Deus mandou que os filisteus viessem exercer juízo. Bem, para que os levitas, sacerdotes, juízes, líderes de 1000, líderes de tribos, os anciãos de cada cidade pudessem ser ouvidos, eles tinham que ter uma vida limpa, reta. Haveria uma previsão, e aqui nesse mesmo texto de Deuteronômio 17, quando o povo estivesse insatisfeito com os juízes e pedisse um rei, então Deus dava a permissão para, nesse caso, eles escolherem um rei. O rei seria uma autoridade civil, teria que estar preparado para isto, estaria também debaixo de autoridade espiritual. Ele não deveria multiplicar para si riquezas, cavalos, carros, etc, etc. Não deveria multiplicar mulheres para que o coração dele não se desviasse do Senhor, nem multiplicar para si mesmo prata e ouro. Salomão transgrediu a tudo isso, multiplicou tudo, não fez caso de nada, achou que a sabedoria que ele tinha recebido de Deus era o suficiente para resolver tudo e acabou, ao final da sua vida, lançando o país inteiro num estado de degeneração moral e espiritual terríveis. E também o Senhor diz, quando o rei se assentar no trono, ele vai escrever um traslado da lei para poder ler todos os dias. O líder deve estar atento à palavra de Deus. Todos os dias deve ler a palavra de Deus para temer a Deus. Nós hoje vivemos uma época bem diferente, a época da igreja. Aquela lei era dada para Israel, um povo teocrático. Hoje o Brasil não é teocrático e a maioria dos países também não. O Brasil é um país humano, digamos assim, é um país mundano e tem a sua estrutura de governo. As autoridades estão aí para serem obedecidas, só que são autoridades que temos muita dificuldade em obedecer, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e a vida daqueles ministros. Realmente é muito difícil de a gente acreditar que eles foram levantados por Deus, embora tenham sido. É muito difícil a gente obedecer e aceitar uma palavra, obedece por medo, mas a gente acatar uma palavra desses homens é muito triste. O simulacro, né, de governo que temos desanima muito a população. Mas na igreja era para ser um modelo, um exemplo. O pior é que a igreja também se degenera. Na igreja, os líderes deveriam ter vida reta, diante de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, vivendo com simplicidade, não se enriquecendo. Os líderes deveriam ser assim. E o Senhor estabelece que os levitas e sacerdotes não poderiam se enriquecer na sua função. Eles tinham que ser um exemplo de simplicidade. O que eles recebessem de ofertas e dízimos seria tão somente para o sustento. Eles não poderiam ter propriedade nenhuma. Levita e sacerdote não poderiam se enriquecer com a obra de Deus, com as ofertas que o povo de Deus levava. Esse princípio permanece para nós hoje na igreja. Se um líder, obreiro, um pastor recebe, ele tem que receber somente para o seu sustento e subsistência. Ele não pode se enriquecer com o evangelho. Se isso acontecer, ele vai perder
completamente a credibilidade. E é ordem do Senhor que não tenham propriedade, eles não têm herança, eles não podem ser proprietários de nada, eles têm que viver na dependência de Deus. Essa é a orientação que Deus dá para que eles possam ser simples e ter autoridade espiritual de orientar o povo. Como nós vemos, isso também não tem acontecido na igreja, e a igreja não tem podido ser luz para o mundo, e nós vemos o mundo do jeito que está. Se nem na igreja a coisa está como Deus quer, no Brasil, então, no mundo, é muito pior. Mas o princípio bíblico permanece. Deus exige dos líderes que exercem autoridade para que eles possam ter a credibilidade moral para falar, anunciar, determinar, governar, dirigir. É isso que Deus exige da igreja também. Se não podemos mudar a cabeça dos outros, o funcionamento de igrejas, nós podemos em nós mesmos aplicar esses princípios e andarmos de conformidade com eles, para nós podermos ser exemplo para os que estão à nossa volta. Isto é o que o apóstolo Pedro estabelece em 1 de Pedro 5, ele diz: eu rogo aos presbíteros, eu que sou presbítero com eles, que pastoreiem o rebanho de Deus não como dominadores, mas dando exemplo. Que nós entendamos isso, meu irmão, seja exemplo no seu lar, no ambiente de trabalho, na sua empresa, na sua célula que você dirige na igreja, no ministério que você preside na igreja, onde você estiver, a sua vida seja um exemplo em benefício da credibilidade, da autoridade espiritual que Deus quer dar para você. Mas você tem que fazer a sua parte e consertar a sua vida para que possa ser exemplo para os demais. É isso que Deus está procurando, pastores segundo o seu coração, que apacentem o povo de Deus com sabedoria, inteligência, com honestidade, com simplicidade, com verdade. Comece a orar pelos líderes, como nós devemos orar pelas autoridades constituídas, mesmo aquelas que não são do Senhor, ore por elas também, mas ore pelas que são autoridade estabelecida pelo Senhor na igreja. Ore por todas as autoridades, faça disso uma prática, ou seja, uma disciplina. Ore todos os dias, estabeleça um horário, esteja sempre orando pelas autoridades no governo, no país, na cidade, mas também na igreja. Ore, estabeleça isso como uma prática sua, como diz 1 Timóteo 2, de 1 a 4, uma prática de orar pelas autoridades.